Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação aqui do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e estamos começando mais um podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje estamos com um convidado mais que especial, conversamos várias vezes, tivemos vários momentos juntos, mas agora finalmente conseguimos o ex-diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Eduardo Neri. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Obrigado, Thales. Obrigado, Mário. Enorme prazer estar aqui, né? Tentamos várias vezes ali, naquele final do ano passado, né? Fazer ali, né? Ter essa conversa. Acabou que eu acho que está vindo num momento muito bom, que é um momento ainda, né? Que acabo de concluir aqui meu ciclo. Fico muito feliz aqui de estar conversando com o IBI, esse podcast aqui que traz os assuntos muito palpitantes e sempre com um olhar aqui de dois grandes especialistas do setor. Eu que agradeço. E ao meu lado, o nosso diretor-presidente, tá vendo? A gente às vezes até confunde, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Eduardo, uma honra ter você aqui conosco, né? Você já esteve aqui com a Mariana numa passagem mais rápida aqui, e a gente estava tentando agendar isso e agora deu certo, né? O teu mandato foi concluído aí recentemente, a gente já vê no teu semblante aí um outro ar, uma tranquilidade, a gente sabe o fardo que é a dor e a delícia, né, Eduardo, de ser um diretor-geral da agência, né, e eu já tive a oportunidade de falar que você deixa legado, né, você trabalhou muito fortemente essa internacionalização da agência, né, com o IMO, com uma série de interfaces lá com autoridades portuárias pelo mundo, né, e com outros órgãos também, né, também passou pela sua mão ali a alteração dos diretores, né, a passagem para 5 diretores, também uma recomposição orçamentária importante que você trouxe para a agência, né, e acho que essa pauta hidroviária, né, eu acho que isso também é um grande legado que você deixa, né, e a gente espera, e está preocupado com isso, mas a gente espera que tenha continuidade, né, vamos dizer, isso... merece continuidade. Essas sementes que você plantou ali, né, que isso prossiga, né? E desejando também a você, né, Eduardo, que um reposicionamento aí, que você não abandone o setor, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, em termos de perspectivas, né? Mas por hora só agradecer aí a honra de ter você aqui conosco novamente. Não, maravilha. Pô, Mário, fico muito feliz, assim, até primeiro que nesse período já cheguei com o desafio de suceder justamente o nosso diretor-presidente do IBI, o Mário, que é uma grande referência do setor, uma figura respeitadíssima, não só no setor geral, mas como também na agência. Então, para mim, foi um grande desafio e uma honra, ao mesmo tempo, saber que estou vindo ali na esteira, que eu vejo sempre, né, Mário? Eu acho que aquela velha máxima, né, de você chegar e sempre, né, você recebe o bastão aqui, você tem que tentar entregar um pouco mais à frente. E tudo é questão do momento, né? Então, assim, a agência já estava num nível de maturidade regulatória que foi alcançada, né, fruto do trabalho que foi feito por você e das outras gestões, dos outros diretores que ali passaram, né, que trabalharam muito na questão regulatória, principalmente, na pauta de modernização portuária, que foi importantíssima e que ela criou uma governança e que ela já está muito consolidada. Então, isso permite com que né, as novas gestões, novos diretores, eles possam trabalhar outras pautas que por outras razões, né, por razões ali naquele momento, elas não foram prioridades e com toda justificativa. Então, fico feliz, assim, se pude, né, trabalhar em algumas pautas e que vão deixar legados e que vão fortalecer a agência, a regulação de modo geral. Eu fico muito feliz e saio com a sensação de dever cumprido. E muito contente disso, né, de chegar e já encontrar um ambiente assim, de excelência regulatória, que eu acho que isso a agência conquistou ao longo do tempo, né? A gente pode falar aqui durante o podcast, mas antes eu tinha essa percepção. Ao sair da agência, eu saio com essa convicção e com com esse testemunho que podemos dar, né, Mário? O Mário também é testemunha disso, né? E claro que nós somos suspeitos, né? Mas assim, com evidências aqui, né? Doutor Eduardo, então, nós sempre começamos o nosso podcast querendo saber um pouco mais sobre os nossos convidados. Então, conta pra gente, quem é Eduardo Neri? Eduardo Neri, sou um
fluminense de nascença e também de coração, sou tricolor também de coração, alguns, né, como por exemplo o Almirante Murilo da ATP, ele é fluminense, mas nega essa parte do Fluminense de coração, mas sou filho de mineiros até, então nasci no Rio, morei no Rio até os 30 anos mais ou menos de idade, quando passei num concurso, um pouco antes de 30, quando passei num concurso para o Tribunal de Contas da União. E eu nunca tinha vindo para Brasília, foi a primeira oportunidade em que conheci Brasília, sequer tinha visitado ainda. E desde então, moro em Brasília e fiz toda a minha vida, né, grande parte da minha vida profissional aqui. Nunca tinha trabalhado no serviço público até então. E tive a sorte, né, de ingressar justamente numa instituição como o tribunal. O tribunal é uma casa de excelência na administração pública federal e aprendi muito. Então, trouxe uma parte, né, da minha formação que veio da iniciativa privada. Comecei a trabalhar desde cedo como engenheiro civil, como estagiário, trabalhei sempre em empresas de alta performance e isso também me ajudou muito, assim, trouxe não só o comprometimento, como as questões de gerenciais e de resultado, que a engenharia ela exige muito, e ao vir para a administração pública também tive eu diria, essa sorte de ter trabalhado em instituições de excelência, como o tribunal e depois numa agência reguladora que também tem uma atuação muito parecida com o órgão de controle, né, em termos de, só que com a cara do executivo, né, com as atribuições de implementação de políticas públicas e da regulação, que é claro que ela se difere da auditoria, mas o processo de fazer uma auditoria, de fazer uma regulação, eles não são tão diferentes, né? Eles não são tão diferentes. Então, isso tudo, e a própria dinâmica do TCU acabou que me facilitou nesse desafio da diretoria geral, que foi um grande desafio também, que a vida profissional me trouxe, né, quando pude ingressar na agência, e é isso, essa é um overview aqui da minha... Só antes da gente entrar nessa questão da agência, foi um trauma, né? Para você, um carioca vir para Brasília, né? Sair do mar e ter que conhecer. Eu confesso que eu demorei um tempo para me adaptar, assim. Demorei um tempo para me adaptar. E às vezes os brasilienses não entendem, assim, mas não que Brasília seja uma cidade, pelo contrário, Brasília é uma cidade sensacional. Vou esclarecer o público que é uma conversa entre cariocas. Não, mas Brasília é uma cidade excelente, uma cidade que tem uma altíssima qualidade de vida. E o Rio tem vários problemas, mas nos lugares que você tem raiz, acaba que é difícil, muitas vezes você se... Memória afetiva. Você guarda memória afetiva, você tem as amizades, você tem família também, mas a gente acaba suprindo isso, porque Brasília também tem essa facilidade de você conseguir se deslocar. Agora as passagens de avião estão voltando. Eu não sei se é porque eu parei de pesquisar durante um tempo, porque a agenda da agência não permitia que você fizesse pesquisas de passagem, a agenda também não permitia que você conseguisse comprar as passagens a preços melhores, porque você sempre tinha que estar desmarcando e você perde todo o valor que você pagou. Agora, nesse período, eu estou pesquisando, eu não sei se a minha pesquisa que está me permitindo encontrar preços melhores, mas me parece que o preço da passagem diminuiu em relação ao que a gente passou por um período atrás. Mas Brasília você tem uma facilidade, você tem muita oferta de voo e você tem preços bons, então isso você acaba conseguindo... matar essa saudade de casa. É o tempo, né? Agora que você está com um pouquinho mais de tempo de poder pesquisar as coisas, você também consegue achar preços melhores. Eu acho que sim. Mas me conta, 5 anos, doutor Eduardo, acho que foi a primeira gestão logo após a lei das agências estabelecida antigamente a gente poderia fazer 4, depois mais 4, né? Então, ela tem um começo, meio e fim. Você já entrou nesse novo molde. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Óbvio que a gente vai entrar nas nuances aí, nas minúcias do seu mandato, mas como é que dá um overview pra gente, 5 anos como diretor-geral da agência? E complementando a pergunta, você pegou talvez mais de um ministro, mas a relação nesse período da ANTAC com o Ministério sempre foi muito tranquila, não? Foi sempre muito boa. Foi um desafio, um grande desafio, né? Acaba que o TCU ele tem até é raro os servidores do TCU serem
cedidos só para posições como essa. Se você pensar, o quadro TCU tem 1.000 servidores, devem ter 9 cedidos para a administração pública. O TCU tem essa política, ele é bem restritiva, né? E eu tive essa alegria, né? De ter essa oportunidade. Então, para mim, foi um baita de um aprendizado e uma satisfação muito grande, porque você vê, né? Claro que enquanto auditor, você tem talvez o conforto, você está ali fazendo trabalhos importantes, mas você está sendo ali aquele que está diagnóstico, né? Fazendo o diagnóstico, indicando ali os problemas, e você não tem a responsabilidade de ter o peso da caneta e de você assumir as posições, né, e você endereçar os problemas diretamente, né? No caso do órgão de controle, você está fazendo recomendações, trabalhos relevantes, mas que tem uma outra carga de responsabilidade. Então, você assumir isso, para mim, foi muito bom. Para mim, é algo que acho que eu sentia falta no dia a dia lá do trabalho do TCU. É muito gratificante você ver, como o Mário falou aqui, talvez da questão das hidrovias, né? Você pegar algo no papel, você conseguir, você vê ali, você materializar de alguma forma. Materializar, e você vê ali depois aquilo ser concretizado, seja com uma batida de martelo, com a assinatura de um contrato, e mais ainda depois com os investimentos serem feitos, e você vê a realidade do porto, de uma infraestrutura aquaviária se transformar. Então, isso é muito gratificante, assim, né? Então, assim, claro que tudo na vida tem ônus e bônus. Então, os ônus, né, que é de você negligenciar a sua saúde, de você diminuir as suas horas de lazer, de você aumentar a sua carga de estresse, isso aí é compensado por esse tipo de entrega, né? E então esse período me proporcionou, né? Fora todo o conhecimento, né? As relações institucionais que você acaba criando. Então, em relação ao Ministério, passei por 4 ministros, né? Ministro Tarcísio, que foi quem tive também a alegria de ser indicado por um ministro, como Tarcísio de Freitas, né? Com todo o legado que ele deixou. Depois Marcelo Sampaio, depois o ministro Márcio França e, por fim, o ministro Silvio Costa Filho. Então, a relação com o Ministério sempre foi muito boa, foi sempre muito profícua, sempre muito construtiva, e eu acho que isso reflete os resultados que o setor vem conseguindo nesses últimos 5 anos. E eu acho que, em relação assim, à lei das agências, eu acho que foi uma lei muito... Acho que eu nunca conversei com o Mário sobre isso, mas eu acho que foi uma lei que trouxe muito avanço para a regulação, especialmente, né? Então, ela trouxe necessidade de obrigação de se realizar análise de impacto regulatório, algo que a agência já fazia como uma boa prática, né, Mário? Mas que ela tornou isso obrigatório. Também ela normatizou a questão das audiências públicas também, vários outros avanços, né? Trouxe a questão também da independência. Sim, muito importante. Que foi muito importante. Orçamentária, inclusive. Orçamentária, né? Então, assim, vários avanços foram trazidos pela Lei Geral das Agências. E também, nesse período, eu tive também a oportunidade de ver o quadro de diretoria da agência saltar de 3 para 5 diretores, que eu acho que foi um outro grande avanço, porque a agência era a única que tinha 3 diretores, né, ANTAC. A gente sabe como é que foi a origem disso, foi porque no momento ia ser uma agência só, na hora que se desmembrou em 2, talvez por questões orçamentárias. O diretor estava curto também. O diretor estava curto, né, e aí fica a agência com 3 e permaneceu durante mais de 20 anos, assim, dessa forma. Então foi uma correção importante que vai trazer, né, que trouxe fortalecimento institucional, mais governança para a agência. Mas foi um período que eu posso dizer muito, muito importante da minha vida profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Eu já entro nessa questão da mudança de 3 para 5 diretores, mas também uma outra implementação sua foi foi o entendimento da celeridade no processo, né, nas reuniões ordinárias de diretoria. Você antigamente lia todo o processo, hoje você tem uma leitura mais do voto, o processo já se torna mais público. Essa celeridade, você acha que trouxe... qual foi o impacto de ganhos que ela trouxe? E o próprio processo virtual, né? Também que eu acho que foi... Eu acho que é aquela questão, assim, é tudo assim... É porque é todo o contexto, né? Não era que era
feito antes ali estava certo ou estava errado. É porque a agência, com o rol de atribuições, ele foi crescendo, o setor vai se desenvolvendo e, naturalmente, você vai tendo mais terminais de uso privado, você vai tendo mais instalações portuárias sendo autorizadas, você vai tendo mais empresas brasileiras de navegação sendo autorizadas, naturalmente o número de processos na agência ele vai aumentando. Então, se no passado era possível você ler todo o relatório, todo o voto, todo o acordo, porque você tinha uma carga de processos menor, tem uma hora que aquilo ali vai inviabilizando. E as reuniões de diretoria elas vão ficando muito longas e muitas vezes ninguém consegue acompanhar, né? Então, aquela leitura que antes tinha um objetivo, ela começa a não mais fazer sentido. Então, essa mudança foi mais para dar dinamismo e você poder julgar todos os processos com a celeridade que se espere, até porque você não prejudica o entendimento daqueles que têm interesse de saber qual foi o teor daquela decisão, porque vai ficar o relatório, o voto e o acórdão, todo ele disponibilizado, escrito, e isso é feito de maneira bem rápida, que é outra boa prática que a agência sempre apresentou, que foi de disponibilizar logo as suas deliberações. Então, assim, foi esse o sentido. Também as reuniões de diretoria virtual, que quando eu cheguei elas já tinham sido implementadas, também foi uma outra decisão importante da agência também, para trazer dinamismo, né, os processos. Eu considero que a agência, ela responde de maneira muito rápida às suas provocações. Claro que tem alguns processos que eles ainda precisam melhorar. Então, processo de análise de reequilíbrio econômico-financeiro. Isso é uma coisa que precisa melhorar. Isso é uma coisa que eu vou perguntar aqui, já dizendo, para as próximas gestões. Algo que eu poderia ter, se fosse começar hoje, que faria. Era análise de reequilíbrio econômico-financeiro. Elas precisam ser mais célere. Por uma série de razões ali, você precisa de preparar pessoal, você não consegue pegar e agora com o novo concurso, né, 30 novos servidores que estão vindo, é uma boa oportunidade para pegar e formar uma massa de servidores ali, especializar e reter essas pessoas na superintendência que é encarregada dessa análise, melhorar também os métodos, os procedimentos, mas assim, esse é um ponto que precisa melhorar. Mas, no geral, é muito rápida a análise na agência, e sempre foi, isso aí não foi algo que já é uma governança que já estava consolidada. A diretoria sempre foi muito comprometida, todas as diretorias ali, né, as gestões do Mário, as passadas, quando você entra com um pedido de uma autorização em caráter emergencial, é analisada com muita celeridade. Nunca vi, também nunca conversamos sobre isso, né, Mário? Talvez você já tenha uma oportunidade, mas nunca vi a diretoria como um gargalo na agência. A diretoria não é um gargalo. Tem algumas, durante, né, até minha gestão ali, alguns processos a gente ainda delegou competência, como, por exemplo, uma autorização de empresa brasileira de navegação. Antes passava para a diretoria ela autorizar. Delegamos para a superintendência. Por quê? Porque aquilo ali é uma atividade econômica, então às vezes 5 dias, 7 dias que demora mais para ser aprovado na diretoria, que eram processos simples e que a grande 99% deles eram aprovados, sem nenhuma discussão. E você fazer com que alguém dependa daquela autorização, esperar mais uma semana para iniciar a sua atividade econômica, isso é muito. Então a gente ali delegou sem menor problema. Mas outros processos, assim, de modo geral, a diretoria também ela é muito diligente, né? Então, acho que a agência, em relação à análise de processos, ela está bem, claro, com necessidades de melhorias ali pontuais, né? Que eu acho sempre que isso haverá, também, né? e sempre, claro, isso faz parte do processo, né? De melhoria contínua, né? A ANTAC, eu acho que até se estende também ao Mário isso. A ANTAC, ela é uma agência que ela com poucas pessoas faz muita coisa, né? Numa atividade econômica que é responsável por 95% do comércio exterior, ou seja, você entende que a agência, e óbvio, imagino que a resposta seja assim, até porque você já fez isso, ela precisa expandir, ela precisa crescer, o número dela, o orçamento, óbvio que não é necessário também chegar a uma NTT da vida, mas ela precisa ter um espaço maior hoje? Eu vejo assim, né? Como essa questão da análise no equilíbrio econômico financeiro, né? Então a gente ficou esse tempo todo ali, o que pode fazer para melhorar? Você tem às vezes dificuldades que você precisa realmente de servidores. Então, para a questão de análise de equilíbrio econômico financeiro, você precisa de servidores. Você não consegue se valer, por exemplo, de mão de obra terceirizada. A gente até fez algumas contratações de mão de obra de nível superior,
conseguimos concluir uma agora no final do ano passado, que está dando ótimos resultados, que é de nível superior especializado para cargo de contador, de contabilidade, né, profissionais da área de contabilidade, economia e estatística. E eles têm feito um trabalho muito interessante de apoio. Mas para você ter uma análise técnica, um parecer, você precisa de um servidor ali de carreira, ele assinando essa peça. Então, por exemplo, para análise de reequilíbrio econômico e financeiro, você precisa de ter esse incremento de pessoal. Eu acho que a agência, esse ano, vai receber 30 servidores. É importante que tenha que nos próximos anos a gente tenha também novos servidores ingressando para que pelo menos, né, possa repor alguns que a gente sabe que vão sempre sair e aumentar. Eu acho que cabe, assim, sim, aumentar o quadro da agência, comporta. Hoje em dia, o autorizado era 475, a gente tem mais ou menos hoje em dia uns 380, 350 servidores e o autorizado é 475. Tem espaço para aumentar. Agora, é claro que eu sempre penso que a gente tem que fazer tudo aquilo que você pode, com o que você tem à tua disposição naquele momento, né? Então, assim, algumas iniciativas que estão já em andamento e estão muito bem endereçadas, elas são importantes para melhorar a eficiência, que não se confunde só com você colocar mais servidores. Sim. Eu me refiro a melhorar a questão da TI, Mário, assim, da gente melhorar os nossos sistemas de TI, ter a nossa análise de TI, oferecendo tudo aquilo que a gente pode oferecer para trazer eficiência do processo. Isso a gente pode trabalhar ainda muito, não é da noite para o dia. Então, assim, isso foi feito um esforço muito grande na parte de TI. Então, vindo o reforço de gente, vai ajudar. Precisa de reforço orçamentário para poder... A gente teve dificuldade com falta de orçamento para poder investir o que era necessário ali na TI e vai precisar de orçamento para continuar investindo. Até para incorporar inteligência artificial, enfim, né, algumas inovações, né, que vão refletir em produtividade, né? Sem dúvida, Mário, sem dúvida. Então, assim, tem um sistema que é para ajudar na análise de equilíbrio econômico-financeiro, né? Então, assim, você pode usar ali inteligência artificial, sistema... Relacionar valores, produzir relatórios. Identificar inconsistências, você já produzir já minutas de relatório, ele não vai nunca substituir a necessidade de você ter um servidor para fazer aquela revisão, mas você já ganha muito tempo. Pontos de atenção, por exemplo. Pontos de atenção, então aquilo que um servidor levaria 2 semanas para fazer, ele pode levar aí 5 dias, né? Então, esse incremento de produtividade a partir também de sistemas de TI são muito importantes. E estão muito bem encaminhados, assim, foi feito um esforço grande, tá muito bem encaminhado. O que precisa agora é de orçamento para que a gente possa continuar investindo, porque agora as contratações já estão feitas ali, uma nova fábrica de software foi contratada, a base de dados toda, foi reestruturada, elas estão integradas, só que precisa de orçamento para poder ter continuidade. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o orçamento também seria importante porque a ANTAC está entrando num desafio que, como o Mário mesmo disse, e você também reforçou, está saindo do papel e está se virando uma realidade, que são as hidrovias. A ANTAC ela é poder concedente para esse setor. Também é preciso que a ANTAC se prepare. Como é que você percebeu essa questão e quais são os próximos passos que você imagina que devem... A pauta da hidrovia foi uma pauta que, assim, eu sinto, claro que uma realização também pessoal, claro, ninguém faz nada sozinho, mas eu me empenhei muito nessa pauta. Eu acho que eu tive uma contribuição que foi importante. Com todos ali, né, que tiveram, o Ministério teve um papel ali importantíssimo de priorizar, de criar uma Secretaria Nacional de Hidrovias, de colocar um secretário como o Dino à frente da secretaria, e tudo também o contexto, né? Então tivemos um contexto que nos permitiu trabalhar nessa pauta. Eu vejo a hidrovia hoje como uma governança, e eu saio com esse sentimento também de dever cumprido, que dentro da agência com a governança consolidada. Então foi criada uma superintendência de hidrovias, fizemos um acordo de cooperação com a USACE, que é o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, que é responsável
por fazer a operação da hidrovia do Mississippi. São técnicos de alto nível que têm capacitado o nosso pessoal e têm dado muita segurança nas nossas análises e na condução desses processos. Agora, com os novos servidores, vão poder ser alocado, então, um quadro também de servidores ali nessa nova unidade. Todo o PGO foi aprovado e foi estabelecidos os 6 eixos estratégicos. Agora, esse ano, que precisa fazer uma revisão do PGO para que ele possa agora definir as novas prioridades, porque os 6 eixos estratégicos que foram aprovados no primeiro PGO, a ANTAC ela é responsável por elaborar o PGO, que é o Plano Geral de Outorgas da Infraestrutura Aquaviária, encaminhar para o Ministério, e o Ministério ele aprova. Então, uma vez aprovado, a ANTAC ela tem a responsabilidade de implementar, né, de desenvolver aqueles projetos e conduzir os processos licitatórios. Então, 6 estão endereçados. No caso, foi Hidrovia do Rio Madeira, do Rio Paraguai, Rio Tocantins, Tapajós, Barra Norte e Alagoa Mirim, que é a nossa hidrovia Uruguai-Brasil. Então, todos esses ali estão, todos eles ali endereçados com seus estudos bem avançados, sejam eles realizados em parceria com a Infra-SA, 4 deles, e 2 com o BNDES, que é a hidrovia do Tocantins e do Tapajós. Então, essa governança ela está muito bem consolidada. Então, e todos os diretores lá da agência muito também engajados nessa pauta. É importante, né? Muito engajados. Então, no caso da hidrovia do Rio Madeira, o diretor Lima Filho, ele fez um trabalho, coordenação ali, uma condução assim, impecável. No caso do Paraguai e da Lagoa Mirim, o diretor Walber também está super comprometido e fazendo um trabalho também muito bom. Tecnicamente tem dado ali feito ajustes no projeto que estão deixando eles cada dia mais assim robustos para que a gente tenha uma licitação bem exitosa. Então, assim, esse ano vai ter a licitação da hidrovia do Rio Paraguai, que vai ser feita esse ano. E a partir dali, né, como diria lá o Skank, o caminho só existe quando você passa, você vai passar por esse caminho e a partir dali, eu acho que aí abre-se um novo cenário, né? Entra no pipeline aí, não? Já tem um pipeline. Não, já tem. Esses 6 aqui, já temos um pipeline já construído. Eduardo, Seportos, você integrou aquela comissão de juristas, né, que foi designada para rediscutir, digamos assim, ou revisitar a atual lei dos portos, né? Conta um pouco para a gente da tua experiência na Seportos e daquilo tudo que foi produzido, onde você colocaria um highlight aí em termos de avanço? Olha, foi também uma outra experiência riquíssima desse período, desse ciclo, né, na diretoria geral da agência. Também tivemos a sorte de integrar essa comissão, primeiro pelo seu presidente, né, que foi o ministro Douglas, que fez um trabalho assim também, eu não conseguiria ver, falo ministro Douglas não estou falando aqui para rasgar seda não, mas é a minha convicção aqui que não haveria pessoa melhor para conduzir aquele processo que não fosse o ministro Douglas. E o desembargador Celso Pilco também fez uma relatoria também, assim, de altíssimo nível, e todos os membros da comissão também, aí, pessoas super respeitadas no setor, e nenhum daqueles, todos eles com o espírito de tentar trazer o melhor texto. Não vimos ali guerras de ego, de vaidade, isso não existiu. Acho que isso reflete o sucesso do texto. E eu considero que um texto de sucesso, primeiro, que foi promovido um debate, um diálogo com todo o setor, com toda a sociedade, com todo o setor. O Mário mesmo aqui, o IBI, ele se fez representar em vários momentos. Então, assim, eu acho que isso foi importantíssimo. Claro que quando você chega num texto final, é natural que um ou outro player possa não ter esse sentido contemplado. Claro. Isso aí faz parte do processo, mas eu acho que algumas questões podem ainda ser ajustadas durante essa tramitação que o processo vai ter na Câmara. Alguns pontos que podem incomodar alguns desses setores, eu acho que eles podem ser trabalhados sem que isso prejudique a espinha dorsal do texto, que foi trazer, primeiro, simplificação e proporcionar que o setor continue se desenvolvendo, se modernizando
com o que foi conquistado com os outros 2 marcos legais, que para mim, eu considero os 2 marcos legais, tanto a 8.630 quanto a 2.815, importantíssimos e que a 2.815 podem ter críticas, mas eu sou um grande fã também da 2.815 e os resultados ali são inegáveis. O que o setor se desenvolveu nesse tempo, nesse período, foi inegável. O que se quer agora com esse texto é não descaracterizar esses 2 marcos legais, mas trazer ajustes que possibilitem que o setor continue sendo competitivo. Então, a questão da mão de obra é importantíssima para que o setor, aquilo ali, o que a gente está dizendo vamos fazer com que o setor se torne ainda mais forte, gere mais emprego e você tenha uma mão de obra ainda mais qualificada e que vai ser melhor remunerada. Então, o que se espera com o texto, o que se deseja com o texto, é que a gente tenha um fortalecimento da mão de obra, contrário de um prejuízo que possa se levantar, que eu acho que é fruto de desentendimento. Então, assim, eu não tenho certeza que vai beneficiar milhares de trabalhadores e o setor como um todo. Um setor forte é sinônimo de mais empregos gerados. E a parte de simplificação, que eu acho que isso foi muito importante, de você tentar trazer simplificação, onde você tem, às vezes, 2, 3 órgãos atuando, você tentar concentrar em um órgão apenas. Isso é algo que traz economia processual, você traz agilidade para o processo, simplifica. Também trouxe, eu acho, questões importantes principiológicas, mas para mim importantes. A questão da dragagem, definindo a dragagem como um serviço de interesse público, que tanto para as hidrovias quanto para os portos. Trouxe a questão da relação porto-cidade e da sustentabilidade também, como princípios a serem observados no desenvolvimento das atividades portuárias. Eu acho que são gestos, são recados, assim, diretrizes importantíssimas para o setor. E eu acho que também, por outro lado, aqueles outros avanços que já tinham sido conquistados, como a figura do contrato de transição, contrato temporário, eles foram ratificados, o que eu acho que trouxe também consistência para o projeto. Então, na minha visão, o projeto ele foi bom pelo tempo que se teve. A gente sabe das dificuldades que trabalhar num marco legal, ainda mais com todos os interesses ali que são envolvidos, legítimos esses interesses, mas envolvidos. E eu vejo o resultado como bom e vamos esperar aqui. A gente sabe que o IBI vai ter uma participação importantíssima agora nessa tramitação desse projeto. E eu acho que os ajustes que vão ser realizados aqui nas discussões do Congresso, eu espero que eles só tragam melhorias e que não descaracterizem aquele que é o cerne do projeto, que é a simplificação e tornar o setor mais competitivo. É claro que a lei ela está trazendo essa modernização, mas do ponto de vista do regulador, uma lei ou antiga ou ainda mal construída, não estou falando que é o caso nosso, mas ela atrapalha muito o regulador nesse sentido de você não ter na hora de fazer algum infralegal, atrapalha muito? O setor portuário ele tem uma complexidade, Quando você tem determinados institutos ali que você depende, de você passar por 2, 3 órgãos diferentes, é claro que isso exige esforços de integração, de simplificação. Eu acho que para poder superar isso, outra iniciativa importante do Ministério, que tem trabalhado em conjunto com a ANTAQ, é justamente o Navegue Simples. Então, quando você vai ter que fazer uma autorização no terminal de uso privado. Então, o processo que inicia na ANTAQ, passa pelo Ministério, depois precisa de autorizações na SPU, no Ministério do Meio Ambiente, entre outras autoridades ali intervenientes, tudo isso traz complexidade para o processo. Então, se você não tiver o teu fluxo processual muito bem desenhado, definido, você vai ter, claro, que ineficiências ali no caminho. Eu acho que o Navegue Simples tem procurado trabalhar isso. Tem questões que a lei vai ajudar, que ela vai simplificar. Tem outras que não tem jeito, você precisa de um esforço de integração, não tem como você deixar de passar, por exemplo, como de você não ter o licenciamento ambiental dentro de uma análise de um processo, seja de arrendamento portuário ou até de
de autorização de um TUP. Então, isso precisa, né, de ser construído. Eu acho que tanto a simplificação por parte da lei é importante, mas quanto essa iniciativa que tem sido trabalhada, liderada pelo Ministério... Às vezes é mais infralegal até, é questão mais de procedimentos. É mais de procedimento. Então, assim, só de ter feito um esforço entre o Ministério e o ANTAC para tentar, por exemplo, ver documentações que eram exigidas em duplicidade. Então, às vezes, um terminal de uso privado, ele começava um processo lá no Ministério, aí ele entrava com uma documentação, ele tinha que entrar na ANTAC e ele apresentava a mesma documentação 2 vezes. Isso não tem necessidade. Não existia, por exemplo, uma plataforma, um sistema que você colocasse toda essa documentação dentro desse sistema e ANTAC e Ministério, por exemplo, trabalhassem dentro dessa plataforma e o próprio interessado que alimentasse todos esses dados dentro dessa mesma plataforma. Isso também é uma das prioridades de desenvolvimento de sistemas de TI, essa plataforma para você expurgar esse tipo de ineficiência processual. Então, assim, tem os dois lados, né? Tem o lado do trabalho do texto legal, de simplificar, que aí você vai nas competências, mas também tem esse outro trabalho que é infralegal, que é de você melhorar os procedimentos. Tonelli, você participou de uma outra questão que também o Mário esteve, que foi a questão da primeira concessão portuária, né? É importante deixar claro que é uma concessão portuária e isso foi... E não é uma privatização. Não é uma privatização, né? Porque é o que o Mário até fala algumas vezes, e eu concordo em gênero, número e grau, a gente fala de concessão rodoviária, tá tudo certo, né, Mário? Fala de concessão de aeroporto, tá tudo certo, mas falar em concessão de porto, tá privatizando, tá gerando problema, vai acabar... enfim, você participou de toda essa problemática, vivenciou isso, participou da única... Problemática não, solucionática. Concordo. E viu de perto essa construção dessa primeira concessão portuária no país. Conta pra gente como é que foi esse processo, como é que você viu, o que você acha hoje da Vports e quais pontos de melhorias poderiam ter? Também foi outra experiência também única, né? Rica, né? Participar das discussões, da condução do processo licitatório, de tudo aquilo que envolveu essa primeira concessão da administração portuária, né? Eu achei que foi, eu considero muito exitosa e com base num relatório que a ANTAC fez recentemente, né? Com base em evidências, não é um achismo só meu. A ANTAC recentemente fez um relatório, foi inclusive aprovado pela diretoria, que ela mostra qual foi o resultado desse primeiro ano de concessão. Então, as áreas estão sendo exploradas de maneira mais eficiente, otimizada, o porto cresceu, o Porto de Vitória cresceu acima do que estava sendo projetado na fase dos estudos. Então, tudo isso eu acho que demonstra que o processo foi bem sucedido. Claro que com isso você quer dizer que a nossa saída é só fazer concessão de portos? Não, não é isso que está se dizendo. Mas que o modelo de concessão lá de Vitória, ele trouxe ganhos, eu acho que isso é inegável. Claro que tem sempre alguns pontos que vão se discutir. Então, tivemos lá uma questão que envolveu lá o VTMS. Realmente ali já era cobrado antes, lá no caso, pela Codesa. A Codesa já fazia uma cobrança, então a crítica foi que se aumentou muito depois que foi concedido. Só que o fruto da atuação da agência, ele aumentou muito menos do que foi o pleito da concessionária. A concessionária propôs um valor 10 vezes maior do que o que foi aprovado pela agência. Isso dentro de uma possibilidade de você ter os interessados podendo questionar, inclusive, esses valores. Então, o processo teve andamento na ANTAC, os interessados ainda continuaram questionando. A questão do valor eu achei que poderia ter sido mais bem explorada, quer dizer, a ANTAC esgotou naquilo que estava dentro da capacidade dela. E agora, mas quando você pergunta, né, e teve uma outra situação que envolveu, inclusive, a questão de café, de granito,
que haveria uma possível, uma eventual, uma suposta falta de disponibilização de área para movimentação de contêiner. E aí vem o papel da agência, que isso é muito rico, de harmonizar os conflitos e outra atribuição da agência entre todos aqueles, os interesses, né? Harmonizar os interesses de todos aqueles que atuam na exploração da atividade portuária. Então, dentro desses diálogos, você começa a ouvir, você ouve o exportador de pedras, exportador de café. Claro que eles se queixam, que eles precisavam de uma área naquele momento, mas você pega e pergunta, mas vem cá, você vai ter volume para o ano todo para você exportar? Não, eu não tenho volume para o ano todo. Então, assim, você tem que começar a fazer esse tipo de ponderação. Mas juntos ali, então vamos trabalhar aqui para a safra, eu acho que esse aqui foi a evolução, né? Então vamos tentar aqui um plano no momento da safra para ver como é que a gente pode superar esses picos, né, de volume de movimentação que são bem característicos desse tipo de sazonalidade, de produto que apresenta a sazonalidade. E a partir dali você trabalhar junto com a concessionária. Então, assim, isso faz parte de um processo. Então, isso aconteceu a primeira vez. Agora, quando a gente conversa com esses exportadores mesmo, aí eles reconhecem e falam, não, mas melhorou muito. Se fosse com a autoridade portuária antiga, a gente teria muito mais dificuldade, porque essa autoridade portuária concessionária, ela tem muito mais flexibilidade, tem muito mais dinamismo para poder... Até discricionariedade mesmo. Discricionariedade, ela não tem as amarras legais que uma autoridade portuária tem para poder encontrar soluções, para poder fazer uma mudança numa área ali, ela faz contratos, ela consegue fazer contratos de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, e algo que uma autoridade portuária não consegue, pelas amarras legais que ela precisa seguir. Então, eu vejo como bem sucedido. Claro que considerando que foi um primeiro processo, e lembrando que ela vem explorando as áreas de acordo com o que está aprovado no PDZ. Isso é um trabalho que a agência vem fazendo. Não tirou o caráter público do porto, né, Eduardo? Essa era a preocupação. Então, quem aprova o PDZ é o Ministério dos Portos e Aeroportos, e o que a agência faz é avaliar se está sendo explorado de acordo com o que está no PDZ. Está sendo explorado de acordo com o que está no PDZ. Então, assim, eu acho que melhorias. Cobrindo eventuais abusividades, né? Se houver lá. Claro, não, soltamos uma cautelar recentemente, uma cobrança que entendemos que ela estava indevida, que estava caracterizando uma duplicidade, uma eventual duplicidade, uma cobrança de armazenagem ad valorem. A gente identificou ali uma possível duplicidade, demos uma cautelar e impedimos que aquele item tarifário fosse cobrado. Então, a agência vem atuando, vem fazendo o seu papel. Agora, claro que num projeto pioneiro, você vai ver possibilidades ali de melhorias, né, ao longo do processo. É uma experiência nova, inclusive para a agência, no seu exercício de fiscalização, mas fazendo cotejando, né, todos esses fatores, eu vejo como uma iniciativa bem sucedida. Mudou a política pública, que também é legítimo, né, o Ministério ele tem essa prerrogativa, mudou a política pública e agora o processo de concessão ele vai ser feito de maneira parcial, que foi uma alternativa que vai, no caso lá de Paranaguá, tende a resolver a questão da necessidade de dragagem, de manutenção, de aprofundamento, de melhoria da situação do acesso aquaviário, tendo que sim, né? Tudo leva a crer que ele está bem modelado para isso, e acho que a agência vai usar essa experiência também da própria concessão de Vitória para poder fazer melhorias, já fez algumas ali no próprio modelo de concessão. A gente estava falando um pouco sobre em outro momento, conversando com o embaixador do Uruguai, ele falou sobre a importância da comunicação, né? E é por isso que eu gosto de reforçar que e até aumentar essa palavra de concessão, de autoridade portuária, não de privatização, né? Porque talvez tenha sido um pouco da falta de manejo do governo passado de explicar isso, de que não estava sendo privatizado, portanto... É que a companhia foi privatizada, né? A companhia Fodesa, né, foi vendida, né? Foi vendida. Mas os portos, mas a gestão, né, ela é
ela não é uma... Era fruto da concessão dos portos. Exato. Os portos não foram privatizados, né? Exato. Uma concessão, né? O que foi feita uma venda de uma estatal, que no caso foi uma companhia docas, que ela foi vendida, e a concessão do serviço portuário, ela passou a ser feita, a administração portuária, ela passou a ser feita por uma empresa, por uma concessionária. É isso. Mas, agora, no caso das hidrovias, é até importante o esforço que a gente, né, que está sendo feito pela ANTAQ, é justamente de não se entender, né, se esclarecer que o que está sendo concedido não é o rio. O que está sendo concedido é o serviço, a exploração da infraestrutura portuária, né, de você prover os serviços de infraestrutura portuária da infraestrutura aquaviária, para você possibilitar um transporte que seja operacionalmente eficiente. E agora é curioso, porque quando você vai na França, eles concedem o rio, o recurso hídrico, né? Aqui é até um pecado a gente falar isso, e a gente nem fala isso porque não é o nosso projeto. O nosso projeto é simplesmente de conceder a hidrovia. Mas a hidrovia o concessionário, inclusive, ele usa água para fornecimento? Ele pode, depende do modelo ali, mas ele pode usar para irrigação, ele pode vender aquela água ali para irrigação, para fazer energia elétrica. Então você pensa, né, Mário, se quando lá, por exemplo, o Tocantins, que hoje em dia está nessa peleja aí de não sei quanto tempo lá, o derrocamento do Pedral do Lourenço, que se quando fosse feita a concessão da usina de Tucuruí, se tivesse sido feita em conjunto a exploração da hidrovia. Sim. Quer dizer, ali você tinha CAPEX na concessão da hidrovia, da hidrelétrica, né? Para poder fazer os investimentos de derrocamento do Pedral, né? E depois de operação da hidrovia, sem nenhuma dificuldade. Você já estava trabalhando com essa, possivelmente você já teria ali essa infraestrutura já implantada. Isso é um sonho, né, Eduardo? Essa transversalidade, né? Eu brincava que na ANTAQ, para você falar de um andar para o outro, né, você tem uma dificuldade grande, né, de uma superintendência para o outro. Você imagina falar interministérios, né? Ainda mais com interesses tão... E outra, né? Acho que aquela questão também de você fazer em tudo ao momento, né? Por que as hidrovias também ficaram tanto tempo paradas? Porque, na verdade, o agro ele não tinha se desenvolvido no nosso norte e no nosso centro-oeste. Então, as hidrovias elas não eram uma infraestrutura tão necessária como elas se tornaram hoje. É verdade. Então, quando você pensa lá em Telespires também, que foi outro... Hoje em dia a gente olha, foi um outro pecado, né? Que aquela hidrelétrica tivesse sido feita de maneira conjugada com a hidrovia. Hoje em dia você tem também hidrovias de Telespires, que ainda é uma infraestrutura que pode se viabilizar. Você, inclusive, seria uma alternativa interessante à própria Ferrogrão, né? Que você vai... Você teria ali um outro corredor ali, todo aquaviário, conectando lá com Rio Tapajós e com Porto de Santarém. Seria espetacular também. E aproveitando já a infraestrutura ali de Miritituba. Sim. Imagina a diminuição do frete de um fantástico. E a complementação mesmo, né? Você começa a ter alternativas. E para a logística é fundamental, né? Você ter alternativas. Aí você vai lá no Mississippi, né? Você tem, aí tem aquela sempre aquele questionamento, não, mas você vai ter uma ferrovia perto de uma outra rodovia, vão competir aqui os modais. Lá nos Estados Unidos você tem o Mississippi lá com uma ferrovia ali correndo... É uma artéria. Paralela, é uma artéria ali, paralela a ela. E assim, são alternativas. Foi o que você falou, é o Estado provendo uma alternativa de infraestrutura, porque é muito estratégico do ponto de vista do desenvolvimento econômico do país. Verdade. Mas você falou de ferrovia, eu acho que a gente já pode então entrar na FIPS, que é também outro momento que você vivenciou ao longo da sua gestão. Conta pra gente também sobre esse processo FIPS. E teve uma parceria grande com o próprio tribunal, né? Exatamente. O tribunal construiu junto esse modelo com o Porto de Santos, com o Ministério e com a agência. E conversa também com aquela transversalidade que você falou, né? De ANTT, ANTAQ, tribunal, tendo essa conversa transversal. Tanto na concepção, né, como foi dito ali, o próprio tribunal fez críticas ali que eu achei que foram até razoáveis, a própria atuação da ANTAQ e da NTT naquela oportunidade. No modelo Portofer ainda, né? No modelo Portofer. Não, mas ali é aquela história. Claro que as críticas eu acho que foram até justas, mas assim,
ali o modelo contratual, ele não estava... Era um modelo de anos 90, outra realidade. Não estava. Então, estava tudo ali, realmente precisava começar do zero. Então, quando veio ali o sistema FIPS, né, o modelo contratual, ele já veio bem azeitado, inclusive com esse acompanhamento do tribunal. E agora, durante a execução, aí eu posso dizer que a ANTAC e a NTT vem trabalhando de maneira bem, assim, muito integrada, assim. Não só fruto de um acordo de cooperação, que isso aí é importante, mas acordo de cooperação ele não vale se não tiver um plano de trabalho sendo cumprido de maneira fiel e efetiva. Isso está sendo feito, a ANTAC e a NTT com reuniões ali, trabalhos conjuntos, então a NTT dá o suporte técnico em relação à operação da ferrovia, da qualidade do serviço, né, que está sendo oferecido pela FIPS, e ao mesmo tempo a ANTAC ela oferece para a NTT subsídios importantes para que ela faça a operação a montante de toda a malha ferroviária, que aquilo ali é muito importante para que... O encontro das concessões, né? O encontro das concessões, né? O que vem a montante ali, que acaba primeiro caindo na ferradura e depois na própria FIPS. E em relação aos investimentos, a ANTAC tem feito um trabalho, uma semana antes de eu até encerrar o meu mandato, tive uma reunião lá, fomos 3 diretores, eu, o diretor Albert, a diretora Flávia, com uma reunião com a FIPS, com a autoridade portuária e com outros atores ali que têm participação nas obras e no arranjo ali, logístico ali, no operacional para que ela possa ser implantada. Fizemos uma reunião bem produtiva e estabelecendo ali responsabilidades, prazos para que, principalmente em relação à obra da pera ferroviária, que é o caminho crítico ali da melhoria da operação ferroviária, né? A obra mais estratégica da FIPS, que vai, né? triplicar praticamente ali a capacidade. Né? Vai triplicar e vai permitir com que, né, os postos da terminais na relação porto-cidade, né? Não, está impactando positivamente. Exato. Positivamente. E aí seria o meu ponto. Essa é uma solução? A construção de piras ferroviárias dentro dos portos brasileiros é uma solução para a gente acabar com esse problema dos acessos portuários, que eu imagino que você também deve ter vivido bastante isso, né? Assim, eu acho que os acessos ferroviários, eles são essenciais, né? Não existe nenhum porto que seja porto desenvolvido, um porto moderno, um porto eficiente, que não tenha um acesso ferroviário condizente, né, com o volume de cargas que ele movimenta, então isso é condição sine qua non. Agora, o acesso rodoviário também, ele não pode ser, a gente não pode achar que basta fazer o ferroviário. Não, o ferroviário é importante, mas todo porto, principalmente que movimenta container, até dada a nossa realidade, é inevitável que você tenha que trabalhar os acessos terrestres também. Então, uma iniciativa importante que foi incluída na agenda de estudos da ANTAC, era algo que a gente já vinha conversando com a NTT, mas está dentro da agenda de estudos dessa que foi aprovada para esse quadriênio que começa nesse ano, é um trabalho para poder fazer uma análise dos diagnóstico dos gargalos nos acessos terrestres. Mas ali, pelo menos essa foi a proposta, é assim que eu vejo como a agência pode entregar algo que seja realmente útil e importante para o setor, ver primeiro, identificar quais são os gargalos operacionais, quais são o que se precisa fazer em termos de infraestrutura, né? E aí a InfraSA pode ser um parceiro importante. A gente está entrando nessa agenda, viu, Eduardo? O Instituto entende que nessa questão de orçamento, inclusive público, né? Buscar essas rubricas, né? E trabalhar antes do orçamento com parlamentares para exatamente identificar isso. E às vezes, inclusive, é investimento de subnacionais, né? Não é nem investimento federal, às vezes é investimento de governo de estado, de prefeitura, mas a gente quer mapear isso e trabalhar nessa agenda. É isso, Mário. Então, assim, eu acho que o Estado precisa. Então, assim, está na agenda de estudos da ANTAC, mas, assim, isso é uma necessidade de Estado. Então, assim, o que precisa para fazer o planejamento da nossa infraestrutura de transportes? A gente precisa ter um mapeamento robusto
de todas essas interferências, de todas as intervenções que precisam ser feitas para melhoria nos acessos terrestres. Então, vão ter intervenções que são de obras de infraestrutura, então todas elas têm que estar mapeadas, e isso tem que ser apresentado aqui para a Casa Legislativa para que ela possa trabalhar o orçamento, né? Tem que ser definida quais são as responsabilidades. Olha, essa daqui, esse acesso terrestre vai ser obrigação do município, esse aqui vai ser um convênio da União com o município, esse aqui vai ser uma obrigação da concessão, porque a NTT vai poder trabalhar isso numa concessão. Alguma coisa. Pode ser um reequilíbrio, pode ser um investimento cruzado, pode ser incluído dentro de uma modelagem que está sendo iniciada agora, pode ser uma obra do DENIT. Então, assim, mas tem que ser definido quem vai ser o pai de cada uma dessas crianças. E tem outras intervenções, Mário, por isso que eu acho que era importante, né? Por isso que foi incluído também dentro dessa agenda de estudos, que você tem a parte que é de infraestrutura, mas você tem parte que é regulatória. Sim. Tem parte que você pode resolver com não é obra. regulação. Não é obra. Agendamento, por exemplo. Agendamento de caminhão. Tem questões que podem envolver uma atuação conjunta de ANTAC e da NTT. Então, isso tudo tem que ser mapeado. E a partir dali você ter um plano de ação com todos aqueles responsáveis por cada uma dessas medidas. Mas isso é algo que é premente, assim, isso tem que ser feito para ontem, né? Então a gente está falando muito lá dos acessos ferroviários no Porto de Santos, mas os acessos terrestres no Porto de Santos também são essenciais. A questão da Lemoa ali, por exemplo, aquilo chegou num ponto ali que é insustentável. Eu até comentei outro dia, falei, será que não é o caso de levar adultos, então? Né? Vamos subir com esses líquidos pela serra e deixar o rodoviário lá por cima, mas porque é importante também a gente pensar no futuro do porto para daqui a 30, 40 anos. Né? A gente vai continuar com isso, né? E o Porto de Santos, ele é mercado produtor, é mercado consumidor colado e não vai ter vida fácil ali, né, Eduardo? Agora, Eduardo, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte cenário. Amanhã há um grande pacto entre a direita e a esquerda e elege e fala, olha, Eduardo Nélio vai ser o presidente da República por aclamação. E o que você faria pela infraestrutura de transporte nos seus primeiros 100 dias de governo aí, para melhorar, enfim, onde estariam as suas prioridades em termos de infraestrutura de transporte para o Brasil? Mário, assim, eu acho que as prioridades, elas estão... Eu acho que elas saltam, assim, aos olhos, né? Eu acho que a grande dificuldade é você unir, né? Os problemas do Brasil, ao mesmo tempo, são fáceis, são muito difíceis, né? Porque você tentar alinhar todos os interesses, você deixar de lado todas as vaidades institucionais. Eu acho que as vaidades, né? Os egos institucionais, eu acho que são o que mais travam... As barreiras todas. O desenvolvimento, né? Da infraestrutura. Então, na hora que você tiver isso, eu acho que a infraestrutura vai avançar muito bem. Então, assim, eu acho que o desafio ambiental ele é muito importante também, mas, assim, eu acho que os grandes projetos já estão colocados aí. Eu acho que as nossas hidrovias, esses projetos têm que sair. Ferrovias mesmo já está muito bem adiantado. Ferrovias já se adiantaram muito. Então, assim, hoje em dia o que a gente está falando é de uma discussão lá em relação a ferrogrão, né, que tem até uma alternativa... Algumas short lines, enfim, alguma coisa assim. Isso, e tem uma alternativa, inclusive, hidroviária. Pô, como é que a gente, assim, acho que a gente não avançar com as hidrovias, às vezes por questionamentos ambientais, totalmente sem nenhuma evidência que possa trazer ali aquela preocupação ou que possa impedir aquele desenvolvimento daquela infraestrutura, não faz o menor sentido. Então, assim, às vezes o Brasil, ele deixa de avançar, você vai, às vezes, em países ali como o Paraguai, você não precisa nem de licenciamento ambiental para você fazer dragagem de manutenção em fundo de areia, você não precisa. Então, aqui, para você conseguir um licenciamento desse, é 1 ano. Uma dispensa. 2 anos, né? Então, é uma dispensa prévia. Então, a própria hidrovia lá de Teles Pires, se você tiver que fazer 5 eclusas, que seja, acho que não leva nem isso, acho que talvez com 2 ou 3 eclusas você resolva. Lá no Mississippi são, acho que 17 eclusas, assim, olha o que a gente está falando. Então, lá no Mississippi, você faz 90 milhões de metros cúbicos de dragagem por ano. Aqui, no Madeira, que é o rio que a gente mais draga, não faz nem 1.300.000 metros cúbicos de sedimentos são dragados por ano. Então, assim, é isso que está impedindo. Então, mas eu acho que a pauta portuária ela tá bem endereçada, mas precisa de ser tocado esses leilões. Eu acho que são os acessos. Se fosse fazer nos 6 anos, era
trabalhar esses acessos, os acessos rodoviários, eu acho que e ferroviários, os acessos terrestres, eu acho que são os mais importantes. As outras pautas dar seguimento, porque elas já estão aí. Os leilões portuários têm 21 leilões para serem realizados esse ano. Concessão de canal de acesso também endereça bem... Canal de acesso está bem endereçado. Agora, tem que ser feito. Então, assim, eles têm que ser concluídos, esses projetos. Eles não podem esperar. Então, esses 21 processos. Canal de acesso de Santos tem que ser feito. Canal de acesso do Paranaguá tem que ser feito. Não pode mais esperar. Essas 6 hidrovias que estão ali colocadas, elas têm que ser concluídas. Né? Os investimentos em ferrovias, foi o que você falou, já estão endereçados. Os acessos terrestres, esse aí realmente tem que começar. Esse está mais... está um pouco mais para trás. Mas eu diria isso, eu acho que tem que... As rodovias também está muito... Tudo sinaliza que vamos ter um ano auspicioso também. A gente tem tive reuniões na B3 ali, o volume de rodovias que vão ser concedidos ali é realmente impressionante. Inclusive estaduais, né? Estaduais, impressionante. Então, assim, esses projetos, eles sendo implementados, saindo do papel, virando realidade, eu acho que o Brasil vai ter um momento totalmente diferente, assim, transformador em termos de infraestrutura de transporte. Precisamos ter a capacidade de tirar do papel todos esses projetos. Muito bom. Vote Nery para presidente. Agora, eu vou para a minha última aqui, até para dar o tempo aí, porque senão eu vou acabar tomando o dia inteiro aí de vocês. Além da FIPS, a gente teve uma outra questão também na sua gestão, que trata da eólica offshore. Isso, você estava falando aí sobre a nossa... Não só a verde, né? Mas acho que essa transição energética... Essa transição energética... Estrutura portuária, né? Sem dúvida. Fotovoltaica junto, a própria térmica... Eu pude participar, né? Eu pude participar desse tempo, na época da regulação, dos entendimentos, como é que a agência estava entendendo como é que ia acontecer essa regulação, entender que o tipo de navegação é de apoio portuário para poder fazer, assim, seguindo as mesmas diretrizes do petróleo. Enfim, como é que você está vendo essa questão? Como é que a agência abraçou e quais são os próximos passos a partir daí? Essa parte de sustentabilidade, ela sempre foi muito desenvolvida na agência, né? Então, assim, nesse período, acho que em relação à transição energética, tiveram trabalhos importantes também que foram feitos. Tem um que está em fase de conclusão, que é justamente o Caio Farias, que é o relator, que já está concluído para ele poder levar para a diretoria colegiada aprovar, que ele pretende trazer um diagnóstico da transição energética. Então, era pegar e identificar como é que os nossos portos estão preparados para, tanto em relação a receber combustíveis que vão, embarcações que vão navegar com combustíveis menos poluentes. Isso é algo que ainda está muito novo, isso está incipiente, está difícil até... Eletrificação de cais, enfim. Mas eletrificação de cais e também como o setor está preparado para atender a indústria, a implantação dos parques eólicos offshore, porque sem a infraestrutura portuária e as empresas de navegação, você não vai ter essa atividade se desenvolvendo. Também tem desafios, né? Porque o marco legal dos parques eólicos offshore foram aprovados bem recentemente, né? Então vai precisar disso agora para o setor, eu acho que começar a ter uma provavelmente vai ter uma regulamentação. Vai ter. Um decreto, claro, né? E depois a agência vai ter que também se preparar para isso. Mas são atividades assim que importantíssimas e que vão também exigir muito ali de infraestrutura portuária e principalmente de empresas de navegação, de apoio marítimo ali, vai demandar muito. Agora, o trabalho que eu também reputo importante, foi outro projeto, na verdade, que vai ajudar muito na transição energética, que eu acredito que vai trazer subsídios para impulsionar ainda mais o setor aquaviário, que é o inventário de emissões de carbono, que também foi mais ou menos se espelhando dentro daquela ótica lá do estatístico de aquaviário, que a ANTAC ela consolida as movimentações de transporte de carga de todos os portos e ela disponibiliza essas informações em tempo de forma super tempestiva para todo o setor. A ideia é fazer um inventário, que já foi entregue uma primeira etapa, que
contempla a parte de cabotagem e de navegação interior, mas também fazer o inventário de todo o setor aquaviário, pegando portuário e toda a navegação e também as emissões indiretas que vêm do setor de transporte terrestre, né? Que são aquela carga que chega no... Que está dentro daquele contexto de rastreabilidade, né? Que está dentro do contexto de rastreabilidade, por isso que tiveram parcerias importantes com a CNT, com a CNI. Então, é um projeto super importante, e a partir dele vai poder mostrar também com números ali, claro, que como vai orientar, de que forma o setor vai caminhar para a redução das emissões, que o setor ele responde no longo curso, né, no transporte internacional por 3% das emissões, mas a gente vai ter que fazer o dever de casa também para diminuir essas emissões para atender as metas estabelecidas no Acordo de Paris, mas também vai mostrar a vantajosidade do setor aquaviário em relação aos demais modais de transporte. Então, eu vejo isso também. Vem o marketing junto aí, não? Vem, eu entendo que vem, porque na verdade vem, eu diria, né, Mário, até de maneira técnica ali vem evidências. Aquilo que a gente já acha que, já sabe que emite muito menos, mas você vai trazer dados, informações para você demonstrar, comprovar os benefícios que você vai estar tendo em relação à redução de emissões de carbono a partir do uso desse modal. Então, a cabotagem ela pode se fortalecer, a navegação interior se fortalecer. Então, isso é outra entrega que eu reputo assim, muito importante que a agência fez nesse período. Fora também o inventário das mudanças climáticas nos portos também, isso aí foi algo que foi também... O estudo dos impactos das mudanças climáticas, né? Quando eu entrei já tinha começado na gestão do mar. Gerenciamento costeiro, né? Aquela questão toda. Foi, né? Que foi uma parceria com a GIZ, isso aí foi uma, né? Começou o Mário já na gestão do Mário, daí tive a felicidade. E outra coisa importante, né, Mário? Da questão da continuidade. Isso é fundamental. Então, assim, tudo aquilo que se inicia, né? Então, imagina que se cada gestor que chega agora, não, isso aqui... Para isso. Não imagina, foi o Mário que começou, não, isso aqui não vai ser bom. Pelo contrário, né? O que é bom você tem que valorizar, reforçar e esse foi um desses casos, né? Que foi um estudo dos impactos das mudanças climáticas no porto brasileiro, um trabalho muito bem feito e que, primeiro, mostrou que os nossos portos não estavam preparados não estavam se planejando para as mudanças climáticas, né? E olha que naquele momento a situação não estava nem tão... Não estava. Não teve o Rio Grande do Sul, não teve nada, né? Impressionante. Não estava. E acabou que, né, dentro dos 3 principais riscos, né, que foram identificados, que foram vendavais, tempestades e aumento do nível do mar, acabou que um dos portos foi o próprio Porto de Rio Grande, foi escolhido como numa terceira etapa para que fossem aprofundados, que a partir dali fosse entendido melhor ali o impacto desses riscos nas suas operações e poder ter recomendações customizadas para melhorar, para mitigar esses riscos, né? Uhum. E Rio Grande acabou sendo um dos escolhidos, né? Então ali já se identificou que o risco de inundação poderia trazer problemas, né? Era iminente. Era sensível. Era sensível. É verdade. Mas só para avisar que já passamos mais de 1 hora na nossa conversa, então conversa boa passa rápido, passa muito rápido. Eu vou partir para as suas considerações finais, doutor Nery, mas antes eu queria te agradecer. Você, desde quando você entrou no setor, eu fui o primeiro a te entrevistá-lo, ainda pela agência Infra, e assim, gosto de guardaria isso no meu currículo para sempre. Foi importante, inclusive trabalhei para o senhor na época da ANTAC e vê-lo trabalhando foi um prazer. Tenho também essa alegria no meu currículo, na minha vida. Queria agradecê-lo por tudo e saber que o setor pede que o senhor continue e depois dessa quarentena aí, se possível, volte para nós. Não, Thales, assim, eu agradeço, para mim um papo uma conversa, né, um bate-papo aqui, para mim muito prazeroso. Fico também muito feliz de vir aqui, né, tenho um carinho especial, tanto por você, pelo período, né, que trabalhando, tanto, né, eu me lembro até hoje, no corredor lá do Senado, né, o Thales chamando ali e tal, a gente foi lá e conversou, como depois também tive a alegria de trabalhar com o Thales, um grande profissional, e não por acaso o Mário foi lá e nos tirou da gente, não, Mário, mas que veio aqui, né, para o IBI, então tem um carinho especial, e pelo Mário também, que sempre tive um respeito profissional enorme por ele, antes mesmo de vir para a agência, é uma referência. Tive muito, para mim foi uma, eu encaro como
tipo assim, é um desafio e uma alegria, né? Tipo assim, sucedeu uma aeropovia, pô, é muito bom, né? Que, tipo assim, que coisa boa, né? Tipo assim, claro que aumenta a responsabilidade, mas não vejo dessa forma. Vejo, pô, que coisa boa, né? De vir depois de alguém que, com toda a história que o Mário tem no setor. Então, isso para mim, estar aqui conversando com vocês é muito bom, é muito bacana. Perfeito. Mário, suas considerações finais? Só agradecer, Eduardo. Um prazer enorme, uma honra para a gente tê-lo aqui. E como o Thales falou, né? Esperamos aí boas notícias, né? A gente não entrou nessa seara de propósito, né? A gente entende que é algo que vai ser tratado aí ao longo do tempo, enfim, né? Mas estamos na torcida aqui. A gente precisa descansar um pouco também. Também a gente sabe o fardo que é, as dificuldades todas, né? Agradecer também, Eduardo, o trabalho que você fez como servidor público, que é, pelo que entregou ao setor, né? Esse reconhecimento acho que é importante. E obrigado por ter dado essa colher de chá aqui nesse podcast pra gente. Foi uma alegria. Só tenho a agradecer. E vida longa, o podcast aqui, né? O IBI, vida longa é redundante, que vai ter vida muito longa e está fazendo entregas importantíssimas para o setor. Mas o podcast também, para mim, é sempre... Agora, então, nesse período, eu vou conseguir olhar até os passados, aqueles que eu não tinha conseguido assistir com toda a calma aqui. Agora eu vou poder ver, porque é muito bacana a gente estar se atualizando e conhecendo um pouco mais até de particularidade de quem vem aqui. É muito legal, muito bacana aqui o papo. Obrigado. Perfeito. E você curta, se inscreva no canal, acompanhe nas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.